Expulso Zinedine Zidane. Beleza de gol! Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. Eu sou o Paulo Briguet e este é o Brasil Sem Medo. Estamos aqui para mais um Além das Quatro Linhas, o seu programa de futebol no BSM. E estou aqui hoje com as sumidades de sempre, né? Mas hoje uma novidade no programa de hoje. Estamos aqui com Luiz Batista, lá. Tudo certo? Como é que vai, Luiz? Você gostou desse anúncio? Obrigado. Você nunca havia feito isso para mim. Porque você é jornalista, repórter, né? Olha, cronista, tudo. Cara, comentarista. Né? Você merece um anúncio muito desse obrigado, tipo, com eco. Flamenguista. Flamenguista. Você merece um anúncio com eco. Honrado, E aqui, obrigado. o nosso amigo Daniel Duarte. Era meu sonho ter um Você- anúncio com Você sempre imaginou, com esse, né? esse efeito sonoro. Como é que Tá se certo. chama? Sonoplastia, era isso que eu queria dizer. Sonoplastia. Com essa sonoplastia. Seu dia chegou. Sonoplastia, né? de um modo Graças a Deus, artesanal, feito de um modo artesanal, mas Sim, aqui, mas os melhores todo- são esses. aqui para Os o melhores nosso cervejas são querido Daniel artesanais. Duarte, também apresentador, jornalista, comentarista, grande conhecedor do futebol contemporâneo. E não apenas, hoje ele vai provar que ele não conhece apenas o futebol contemporâneo, mas também aquele antes que ele viesse ao mundo, ele também conhece. E hoje, com a presença, eu sempre penso o seguinte: o que é que o nosso colunista, escritor, jornalista, Braz Oscar não conhece? Eu sempre falo, do que ele não entende, né? Porque o Braz, vocês sabem que ele é capaz de palestrar sobre vários assuntos diferentes. Não é verdade? É uma coisa. Só que tem um assunto e eu descobri. Tem um assunto que ele não conhece. Qual é que é? Futebol. Futebol. E é por isso, exatamente por isso que eu convidei o meu querido amigo Braz Oscar para estar aqui com a gente hoje. Tudo bem, Braz? E aí, Seja Briguet? bem-vindo aqui ao nosso campo. Muito obrigado, eu estou honrado. É aquele com bola que a gente vai falar Sim, hoje. é né? com bola. É. Aquele lá mesmo. Tal. Mas eu sei, ó, Tranquilo. ele está falando aqui, mas ele já conhece, vocês vão ver só que ele Eu não entendo tem um pouco. Eu Tem sei... algum time, Braz? Não, cara. nada, Não. nunca. Você Não, nunca mas teve eu nenhuma sei que paixão? aquele ali que ele tá usando é de bandido, não é? Dos caras que assaltam. O cara me assaltou uma vez com um negócio. Com essa tava camisa usando um aqui, negócio é? desse aí. Tá É. Não, eu ainda sou um torcedor meio Poser, né? mequetrefe, assim, eu Você é um preciso poser. evoluir. Você quer é. ser flamenguista e nunca Eu andou de camburão. Nunca assaltei ninguém. Nunca andou de camburão, É. nunca Diga uma assaltou coisa, ninguém. lá em Rondônia tem futebol? Braz, lá da sua terra natal? Tem, cara. Lá a gente pega a tatu-bola, né? Veio de lá, inclusive, o Fuleco, né? O Fuleco, exatamente. O Fuleco veio de lá. A gente pega o tatu-bola e desmata, porque é uma tradição nunca jogar no mesmo campo. Então, terminou o jogo, você já vai lá e derruba um outro tanto de floresta amazônica para fazer um próximo campo ali e iniciar a próxima partida, né? A gente não chama de times, como Sim. a gente fala aqui na civilização, né? Lá a gente chama de tribos, né? Então, Tem algum nome específico pra pelada lá? Porque eu sei que no Ceará, assim, em alguns lugares é baba, aí tem o racha, tem a pelada. Sabe dizer se tem ou não? é porque assim, agora falando sério, né? Rondônia está geograficamente no norte do Brasil, mas praticamente todo o estado de Rondônia não está inserido culturalmente no norte do Brasil. Rondônia é um estado novo, né? Se tornou estado na década de 80, final dos anos 70. Era um território federal, né? E ela foi feita de um desmembramento de um pedaço do Mato Grosso com um pedaço do Amazonas. O norte do estado, que é a região de Porto Velho, a região da capital, era parte do estado do Amazonas, e eles têm uma cultura de fato da região norte do Brasil. Tem o mesmo sotaque do pessoal do Amazonas, do Pará e tal. Agora, o centro e o sul do estado, que é o interior, é uma região de colonos. Então, todo mundo que foi para lá, incluindo a minha família, eram colonos daqui do sul, que iam para lá para... Tentar a vida, né? Principalmente assim, foi a época da expansão das fronteiras do agro, né? Sim. Então o pessoal foi para lá para levar, como iniciar a criação de gado, de soja, de arroz.
Então, assim, a cultura do interior de Rondônia, basicamente, ela é a mesma cultura do interior do Paraná, não tem muita diferença. Inclusive as gírias, os nomes para as coisas. Parecido. Assim, não tem diferença nenhuma. Eu falei que ele dava palestra sobre qualquer assunto, Sim. ele já começou, hein? É. Agora, então, nós vamos fazer o seguinte. Para começar a nossa pauta de hoje, eu vou começar com aquele top que vocês conheceram aqui no último programa. por né? favor. Isso anuncia a nova pauta. Que isso? É a pauta. É a nova pauta. Tudo aqui eu é artesanal. explicar. É tudo artesanal. É um programa orgânico. Essa vinheta, veja só, essa vinheta era a vinheta dos jogos de rádio, transmitidos pelo rádio nos anos 70 e 80, que eu ouvi. Então, quando você ouvia esse barulhinho, Já rodou a pauta. é que o cara ia falar o placar do jogo, entendeu? Aí ele falava assim, Palmeiras, 2. 2, né? É isso aí. Corinthians, 0. 0. Corinthians, Então era assim. Quando eu chamar propaganda, às vezes. Pessoal, agora o assunto é sério. Seriedade, Realmente, seriedade. o futebol mundial perdeu em menos de 48 horas 2 monstros sagrados. 2 monstros sagrados, 2 pessoas que têm assim, uma enorme importância para a história do esporte. No dia 5, o Brasil perdeu e o mundo perdeu Mário Jorge Lobo Zagallo. O velho Lobo faleceu no dia 5 de janeiro, aos 92 anos, no Rio de Janeiro. Zagallo, ele tem uma importância assim, Ímpar no Brasil, não é mesmo? incomensurável para o futebol brasileiro mundial né? mesmo. E para o futebol mundial. Menos de 48 horas depois, no dia 7 de janeiro, morreu Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer, o maior jogador da história da Alemanha, e um dos maiores jogadores de todos os tempos. O Beckenbauer, que era apelidado de Kaiser, e o Brás vai poder me explicar para nós o que significa Kaiser. Kaiser significa imperador. Achei que era cerveja. Uma cerveja Kaiser. Pois é, imperador em alemão, e vem de César, né? Vem de César, Vem de César, isso. da mesma maneira. Então, o Kaiser, o Beckenbauer, morreu aos 78 anos, agora olha só aqui. Kaiser Olha não isso. significa exatamente imperador em alemão. Assim, que Kaiser era o título, né, o pronome de tratamento dado Ao imperador. ao imperador, Título, ao né? imperador da Prússia. Como se fosse o César, né? Exatamente, um César. César. Exatamente, era o mesmo que É um dizia César. título dado É ao o imperador, equivalente né? em alemão a César, que é o mesmo equivalente em russo a Tsar, né? Uhum. Todos esses são o pronome de tratamento César. Então. E vejam, então esses 2 gigantes do futebol mundial aí partiram quase juntos, né? Aí no comecinho do ano de 2023. Nós perdemos o Pelé, o maior jogador de todos os tempos, morreu em dezembro de 2022, e agora no início de 2024, um pouquinho mais de um ano depois, o Zagallo se despede. Mas eu vou aqui primeiro falar quem foi Zagallo, né? Zagallo, ele foi um dos únicos, apenas 3 pessoas no mundo conseguiram ser campeões mundiais, campeões da Copa, como jogador e como técnico. O Zagallo foi um deles. O Zagallo, ele foi campeão na Copa do Mundo de 1958, jogando como ponta direita. Em 1962 também, jogando como ponta esquerda. Em 1962 como ponta esquerda também. E em 1970 como técnico, naquela grande seleção do tricampeonato. Ele foi o técnico da Foi seleção o do Tri. técnico de 70, então ele foi Bem campeão. jovem, inclusive. Veja, ele foi campeão em 58 como jogador, como ponta esquerda, em 62 como jogador, ponta esquerda, e em 70 como técnico. Depois, em 74, ele foi técnico novamente, ficou em 4º lugar na Copa do Mundo de 1974. Em 94, ele foi tetracampeão, porque ele era coordenador técnico, né?
supervisor técnico. Tava na junto equipe, com né? Tava na a equipe. equipe do Parreira em 1994. Tanto que ele é o único tetracampeão mundial da história. Ele ganhou 4 vezes a Copa do Mundo. Ele é a única pessoa que conseguiu esse E feito. provavelmente vai ser a única pessoa da É história. o único tetracampeão do mundo. Assim, é um fato. Realmente é muito difícil de igualar isso. Em E três ele era- modalidades, Difícil de né? igualar. Ele era muito supersticioso com o número 13, né? Sim. Zagallo morreu, tem 13 letras. É mesmo? Zagallo Eterno também tem 13 letras. E assim O por pessoal diante. diz que o 13 dele é por causa de Santo Antônio. Sem Que dúvida, parece que ele é era por causa de muito Santo devoto de Antônio. Santo Antônio. Ele era ele era muito católico, É. um católico devoto de Santo Antônio. E Santo Antônio tem a sua data, a festa de Santo Antônio é 13 de junho. Então ele gostava do número 13 por isso. Começou lá como jogador mesmo, ele começou com essa superstição dele, de número 13, tudo ele dava um jeito de Colocar O o famoso 13. com aquele Colocar o bordão, 13. né? Do vocês vão ter que Vocês vão ter que engolir. Então, realmente ele foi um técnico, assim... Veja só, olha só ele aqui segurando as 2 taças, meus amigos. É, Porque não sei se A vocês de sabem. 90, porque até 1970 era a taça Júlio I, Jules que Rimet. ele tá segurando ali na sua esquerda, na nossa direita, né? Que é aquela que foi roubada, Aquela né? que foi roubada. E a outra é a taça FIFA, que ele ganhou em 94. Sim. Quer dizer, está segurando aí Não as sei se duas, você sabe, duas Braz, mas taças. até então, quando a seleção ganhava 3 vezes, ela Ela- tinha o direito de ficar com a taça É. mesmo. E fizeram Então, o essa Brasil- besteira logo Fizeram na essa vez do besteira e Brasil. deram pro Deram Brasil, pro e aí roubaram. Em 70, quando ele era técnico, o Brasil É. ganhou finalmente. Aqui tem a foto dele, ó, em 1958, ele lá na Suécia. Boa pinta, não era, cara? pois é, Boa cara. pinta, ele era um cara bem, Pimposo. bem apessoado, como é. se dizia antes, né? Aqui ele como ponta esquerda do Botafogo, ele jogou em 2 times, tá? Botafogo e Flamengo. Ele, inclusive, chegou aí tarde para a Acho que- seleção, né? Se eu não me engano, com 26 anos. 58, né? 58, ele já estava com 26 anos. Acho por aí. Então foi em 58 que ele estava lá. Aqui a foto dele já em 1970 com o Pelé, né? E aqui É outra coisa. é o que você colocou que é muito importante. É. Pouca gente se lembra disso ou sabe disso. O Brasil, em 1970, ele foi à Copa desacreditado. Ele fez uma campanha ruim nas eliminatórias. Tinha uma pessoa que acreditava. Oi? Tinha uma pessoa que acreditava, que era o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues É. continua acreditando. É né? tanto que era muito veiculado na época que o Nelson Rodrigues era ferrenho na crença dele de que o Brasil ia ser tricampeão. Era muito divulgado, ele repetia isso muitas vezes e o pessoal fazia chacota com ele. Pois é, estava certo. Mas aí, em março, teve uma crise e o João Saldanha, que era técnico da seleção, foi demitido. Inclusive, na Teve uma época, crise política, né? Na época se disse que é a pleno regime militar. É. O Médici Com o Médici, o Médici, que era o presidente, o general, gostava muito de futebol e ficou bravo, queria dar palpite Da pitaco. na seleção, falou que tinha que colocar o Dario, É. que ele era, né, o Dario como centroavante da seleção. Aí o Saldanha respondeu, olha, o presidente escala o ministério, Eu escalo a meu seleção, time, é. tal. Aí começou essa troca, ele acabou saindo. Mas pouca gente se lembra que, na verdade, não foi o Médici que tirou o Saldanha da seleção. Foi a sua própria teimosia. Uhum. Por várias vezes o Isso é Saldanha disse, isso está registrado. É, isso é verdade. Ele não queria escalar o Pelé. Ele não queria escalar o Pelé, porque o Pelé teve um pequeno problema de miopia na época. Em 70. Tem uns problemas constatou-se lá que ele tinha miopia. E na época a tecnologia de lentes não era boa, né? Então não dá para o cara jogar de óculos. Mas aí ele tinha uns problemas de visão, mas nada muito sério. Só que o Saldanha insistia, não, o Pelé está cego, o Pelé não vai jogar, eu não vou escalar o Pelé. Começou essa história e ele acabou sendo demitido. Mas havia também essa questão tática, né? Era. Você pode explicar para nós, né? Existia. O João Saldanha, ele era muito ferrenho, muito idealista, batia o pé no chão para o que ele acreditava que devia ser o futebol brasileiro e a expressão do futebol brasileiro. E naquela época já se existia uma discussão
de uma necessidade de evolução do futebol brasileiro, Evolução tática. evolução tática e evolução mesmo de treinamento, de gestão, de introdução de práticas mais científicas no futebol, assim, mais científica que eu falo é realmente no sentido positivo da palavra, no sentido, também o termo positivo não no sentido filosófico, Sim. mas de agradável, de bom e de positivo mesmo no futebol. É tanto que tem uma entrevista do Pelé em 1966, quando o Brasil perde a Copa, existe toda uma crise na imprensa brasileira, porque o Brasil era visto como realmente uma máquina de vitórias, de ganhar títulos, de revolução no futebol mundial. O Brasil era soberano, bicampeão mundial, com grandes jogadores, e realmente era o time que no papel tinha o maior número de grandes jogadores, se estava criando naquele momento a tradição do futebol arte, que veio ser consolidada em 1970, que o pessoal chama de a tradição criada, né? Realmente ali se criou uma tradição, o Brasil é o futebol arte. Mas já se estava discutindo aquilo. Em 66, o Pelé disse isso aqui, ó, Ana, o vídeo do Pelé. Eu vou colocar aqui. Só um instante, peraí. Ó, escuta aqui, ó. Luiz. No esquerda. Pode colocar, Ana. Não, senhores, um abraço. A gente acostuma, a gente vai acostumando a jogar assim, porque de primeiro o futebol era mais futebol clássico, futebol mais para o público, mais um espetáculo. Agora, hoje, se preocupa mais em vencer e não tomar gol. O futebol ficou mais feio, mas as equipes agora jogam mais duro, não é? Então, já em 66, já existia essa discussão que a gente tem hoje, que é o quê? O futebol tá ficando feio. O futebol tá ficando muito físico, como ele falou, né? Jogam duro, jogam para vencer. Então, assim, essa discussão que a gente tem, que sempre acontece... E o próprio Pelé foi vítima disso. Isso, foi vítima. Perseguido. Isso, e o Brasil perdeu em né? 66 por causa disso. Sim, perdeu para Portugal, foi perdeu para a Bulgária, foi caçado. Em 66 ele foi caçado. Isso. E aí a crítica era que o Brasil não estava conseguindo se adaptar a um novo paradigma de futebol. Porque perder para a Bulgária daquele jeito que perdeu, perder para Portugal daquele jeito que perdeu, era um jogo mais duro, era um jogo diferenciado, o Brasil não conseguia ter espaços. E aí o Pelé falou que, olha, a gente vai ter que se adaptar. Agora eu posso mostrar para você dois caras que Pode estavam sim. lá em 1970. Ninguém sabe disso, mas eles estavam lá, olha só. Quem é aquele senhor, aquele jovem ao lado do É Zagallo? o Parreira. É o Carlos Alberto Parreira. E à direita, o Cláudio Coutinho. Ambos depois seriam... Eu vou falar do Cláudio Coutinho, inclusive. Então, preparadores físicos. Vou falar do Cláudio Em Coutinho. 1970. Ou seja, prepararam fisicamente o time para aguentar Uhum. toda a perseguição Isso. que se fazia aos jogadores do Isso. Brasil. Carlos Alberto Parreira e Cláudio Coutinho, dois estrategistas Isso, do futebol é. que, assim, eles criaram uma forma de jogar futebol, uma forma científica mesmo, Isso. né? Eles Isso, tratavam é o verdade. futebol como uma ciência. Isso. E aí, depois de 66, Caras muito importantes. começou a se ter um estudo sério no Brasil de como se precisava evoluir cientificamente. Quando eu falo cientificamente, realmente de estudos extra-campo do desempenho dos jogadores e do desempenho da Parte seleção. de desempenho do time. medicina, fisioterapia, Fisioterapia, física. isso, exatamente. E especialmente porque no México, em 70, a Copa foi disputada no México. E muitos jogos iam ser jogados numa altitude muito alta, chegava a 2.000 quilômetros de altitude. E aí já se começou... 2.000 metros. Isso, desculpa, é 2.000 quilômetros, não, 2.000 metros, é. E já se chegava, especialmente porque a Olimpíadas tinha sido, os Jogos Olímpicos tinham sido em 68, se eu não me engano, já se começou todo um estudo de preparação física e médica dos jogadores para jogar na altitude. E aí, um grande protagonista disso foi o Cláudio Coutinho, porque o Cláudio Coutinho foi estudante de um grande cientista brasileiro que foi pioneiro nessa área de pesquisa de desempenho na altitude, que era o Lamartine da Costa, se não me engano. Poxa, E ele não trouxe sabia. para o Brasil toda essa expertise, tanto da parte física, quanto da parte da fisioterapia, da parte mental, da parte psicológica, da parte de preparação física dos jogadores na altitude. E é o que muita gente deixa de lado, que o Brasil não só inaugurou um novo tempo de futebol pela capacidade técnica dos jogadores, mas pelo preparo físico e tático do time. O Brasil era o time mais preparado fisicamente para jogar a 1970, a Copa. É tanto que se você pegar os jogos,
do Brasil, muitos jogos, o Brasil ganha o jogo no segundo tempo. Porque o outro time está exausto, assim, está entregue. E o Brasil está voando, assim, os jogadores estão voando, estão muito preparados, porque sabiam o que fazer em campo, sabiam como poupar forças, e sabiam quando usar as forças na hora certa, eles já tinham sido preparados muito tempo antes. Então, muitos especialistas, né, muitos jogadores dizem, cara, o Brasil era um caminhão, sim, a gente não tinha o que fazer. E num curto espaço de tempo, essa humildade de olhar para o futebol fora do que já tinha sido conquistado, fora da tradição de vitória e, assim, que eles podiam criar uma imagem de imbatível, eles tiveram a humildade, olha, a gente tem que mudar alguma coisa aqui, a gente tem que olhar para fora. E aí entra aquele print que você mostrou, daquela notícia, que naquela época o Brasil ele tinha consolidado na Europa, tinha consolidado no mundo o esquema tático de 4-2-4 e permanecia pertinaz nesse funcionamento tático. E o Zagallo chegou para mudar tudo. O Zagallo fala o seguinte, ó, ninguém no Brasil, houve mudança total no esquema, o 4-2-4 está superado e ninguém joga assim no futebol moderno. Ele fala futebol moderno em 70. E interessante é que o Zagallo, como jogador, ele já era conhecido por ser um jogador muito aplicado taticamente. Isso, o pessoal dizia que ele estava em todos os lugares do campo. Quem falava isso, se eu não me engano... Nelson Rodrigues. Era Nelson Rodrigues, era. Isso. Ele falou, logo depois da vitória em 58, ele falou, parecia que o Zagallo estava em todos os lugares do campo. Era. Porque ele era raro acontecer isso. O sujeito era ponta esquerda, ele voltava para defender. Era. Ele voltava para ajudar. Aqui tinha uma... Hoje impensável. Ele fez uma coisa que era impensável para o Pelé. O Pelé voltava para defender. O pessoal achava isso um sacrilégio. Não, Pelé voltava para defender. Se você olhar o jogo da Itália, eu assisti aquele jogo várias vezes. O Pelé volta quase mais do que todo mundo. Final de 70. O Pelé volta para marcar mais do que todo mundo. E o pessoal achava, não, o Pelé tem que falar na frente, o Pelé é intocável. Só que o Pelé conseguiu produzir, assim, e conseguiu jogar o Brasil para frente exatamente porque ele tinha consciência tática de voltar e de compor no campo. Isso com muitos outros jogadores. O Zagallo, ele trouxe o 4-3-3, que depois, por exemplo, na seleção de 70, eles inauguraram o que se chama hoje de mobilidade tática, que na época não era tão comum hoje, que é você ter um time, você vai ver a escalação do time, você vê 4-3-3. Só que você sabe que em diversos momentos do jogo o time não joga fixamente assim. Quando ataca, vira um 4-2-3-1, vira um 4-2-3-1, ou vira um 4-3-2-1, ou um 4-5-1, né, que seriam os 5 meio de campos, e aí o Zagallo, ele conseguiu adaptar os jogadores. É muito parecido hoje, que, por exemplo, a gente fala futebol moderno e tal, que tá acabando, mas o que o Zagallo fez em 70 é muito parecido com o que o Ancelotti faz no Real Madrid, que ele pega jogadores que ele não tem suficiente, e ele sabe que aqueles jogadores são bons, e ele adapta a função dele. Por exemplo, a gente estava falando da Supercopa da Espanha, que está rolando, né, agora. Ontem temos o jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid, e o Real Madrid jogou muito, foi depois para a prorrogação, mas conseguiu golear por 5-3. Mas se você olhar a escalação do time, o Real Madrid começa sem centroavante. Os dois centroavantes no esquema tático seriam Vinícius Júnior e Rodrigo, que são dois pontas, são dois meio atacantes, e eles jogam como centroavantes. E aí você pega a seleção de 70, tinha 5 camisa 10, que era Tostão, Pelé, Gerson, Jairzinho e Rivelino, se eu não me engano. Eram esses 5. E aí, os caras vão ter que jogar tudo no meio de campo. Não tem como fazer isso. Que foi a crise, por exemplo, que o Parreira não conseguiu resolver, que foi o quadrado mágico. Mas só que o Zagallo conseguiu resolver isso de maneira assim, extremamente inovadora para o futebol tático. O Zagallo é um precursor do futebol total em 74, que ele tira o Rivelino da posição que ele jogava e joga o Rivelino para a ponta esquerda. Tira o Jairzinho da posição que ele jogava, de meio armador, se não me engano, e joga para a ponta direita. O Tostão era um meio armador, vira centroavante, e ele inaugurou o falso 9. O falso 9 do Guardiola, do tic-tac, existe por causa do Zagallo. Inclusive do Liverpool. Do Liverpool, exatamente. Acho que o Liverpool foi o time dos últimos tempos que mais usou o falso 9. Isso. Né, Isso não existe, vocês estão inventando isso aí pra me zoar aqui. Não, é sério. Vocês estão inventando na hora, né? É sério. Aí, o falso 9 é um falso atacante. Porque o atacante seria o 9, o Exato. centroavante seria o cara que faz o gol. Desculpa te interromper. Não, pô, não dá. Seria o cara que faz o gol, o 9. Que é o Ronaldo, o Fenômeno, o Fred. O matador. Isso, o matador. O cara que tá lá. O Romário. O Romário pra fazer o gol. Isso não tem a ver necessariamente com o número da camisa. Não tem tanto a ver com o número. Porque normalmente o matador é um 9. Copa do Mundo é uma coisa que marca a gente, né? Você muito. assistiu muitas Copas?
A de 94, Qual foi, quando eu era tipo, Quando eu era criança de 94, eu me lembro do jogo do Brasil com os Estados Unidos, que teve aquele... Foi no 4 de julho, inclusive, né? que o Brasil ganhou dos Estados Ganhou, mas Unidos foi- e teve aquele gol que o Bebeto comemorou fazendo aquele... fazendo... Isso aí eu lembro. Não, esse daí... Eu Eu acho que foi contra a Holanda mesmo, eu acho que ela tá certa. É verdade. Que ele fez assim, Foi o gol do Bebeto. que tava de azul. O Bebeto fez isso. Mas teve contra os Estados Unidos que ganhou de 1-0. Foi bem 1-0. Foi muito Tava Leonardo todo mundo foi esperando expulso. que ia ser O Leonardo foi expulso. uma goleada, porque os Estados Unidos não tinham tradição nenhuma em futebol e sofreram para colocar 1-0. Eu lembro disso e lembro da final contra A Itália. a Itália e me lembro do nome de alguns jogadores de outras seleções da época, em 94. Acho que tu lembra do Baggio, Roberto O Baggio. Roberto Baggio, lembro do pênalti ridículo que ele perdeu. Isso, é. Né? E naquela época ele era o melhor do mundo, não era? Tava ali entre os melhores. Tava entre os do mundo, melhores, do tava mundo. entre os melhores. Os goleiros da Copa de 94 eu lembro que o goleiro principal era o Tafarel. Não tem como esquecer do mala do Galvão gritando aquilo o tempo inteiro, toda hora. Tinha um branco que ficou famoso também, né? Tinha o branco que morou em Rondônia uma época, Foi inclusive, mesmo? depois que Tá ele se brincando. aposentou, ele... Ele virou fazendeiro, não foi? Cara, ele tinha business por lá, não sei o que ele Ele fazia, virou mas ele fazendeiro, morou eu em acho. alguma cidade lá do estado, não me lembro onde é que foi. E eu me lembro que tinha o Zete como goleiro na Reserva, na reserva. Eu lembro que o Zete, ele é primo de segundo grau, meu, ele é primo não acredito. Ah, é? Sério? Caraca. O Zé tinha primo do Braz. É primo, na verdade, assim, ele Primo distante. é primo da minha avó, na verdade. Ele Ah, é é? primo da minha avó, Tem algum parentesco. Isso, ele é. A família da minha avó é dos Lovisotto e dos Qualiato. Ele é do ramo dos O Qualiato. Zete. Que o nome dele é Donizete, na verdade. Ah, é? É, do... Eu falando aqui achando que era italiano. Donizete Qualiato. Ah, é? Sim, aí só pra finalizar, desculpa Não, se eu me imagina. alonguei. Aí, o falso 9, que é o quê? É o centroavante, que você acredita que ele tá lá, ele é o cara que tá lá na extrema da frente, que você acredita que é o cara que vai fazer gol, vai estar lá na grande área pra fazer gol. E o falso 9 é o centroavante que tá mais recuado, os pontas Sobem, acabam subindo mais, e ele meio que articula Como o um jogo pivô. ali, como pivô, e entra muitas vezes por trás dos zagueiros. Aliás, pela frente dos zagueiros. Ele vira um volante no ataque. Isso. Aí ele inaugurou isso com o Tostão e com o Pelé que se Tá revezavam. Eu acho que pro Silvio foi assim também, né? Tá tudo bem. Tá tudo E eles se bem. revezavam e tal. E, enfim, o que eu queria dizer é que muita gente associa o futebol arte como um jogo muitas vezes caótico, desorganizado, mas o futebol mudou em 1970 porque o Zagallo tinha uma aplicação tática e uma consciência de preparo físico muito à frente do seu tempo. Muito à frente mesmo, muito à frente do Brasil, inclusive. Mas esse negócio do futebol arte, ele durou ainda até os anos 90, um pouco assim, não foi, cara? Durou. Porque Acho assim, que teve uma reformulação porque eu me do lembro, conceito de futebol arte. eu me lembro quando eu era criança ali nos anos 90, que eu até gostava de assistir às vezes alguns jogos de futebol e tal. Mas em casa ninguém nunca foi muito de assistir futebol, então nunca tive muito esse contato. O meu pai falava que era palmeirense, sei lá por que ele falava isso, mas ele nunca assistia jogo também. Uhum. E às vezes eu acompanhava alguns jogos, via alguns jogos do Palmeiras, e às vezes eu via alguns jogos do Londrina, que a família era daqui de Londrina, né? E do Atlético Paranaense. Né? Eu tive primo que jogou no Sub-17 do Atlético, né? Então acompanhava um pouco por conta disso, né? E também porque o Curitiba é time é tipo um Flamengo do Paraná, né? Time das pessoas que te assaltam, né? Então o Atlético é a contrapartida civilizada. Agora eu me lembro que tinha uma certa plasticidade, uma certa beleza nas jogadas e tal. Agora, o que sempre me incomodava no futebol, que eu não assistia, que assim que eu achava entediante, era justamente porque era visto como assim, um esporte de macho, pai e tal, mas porra, não podia bater nas pessoas, Sim. entendeu? E eu
eu gostava da violência. Você sabe que no hockey pode bater, né? Pois Mas é. a origem do futebol é violência. É violenta. violência, né? E quem que eu gostava? Quando eu era criança, quem que eram os meus ídolos? O Era Edmundo. o Edmundo e o Vini Jones. Sim. Os únicos que desciam a porrada. Exatamente. E o Júnior Baiano, Júnior Baiano. que é Baiano. muito bom lembrar que é o único jogador da história do futebol brasileiro que tinha um golpe. Igual um jogador igual do videogame. Macete, né? Você tem ali o Hadouken, vai dar Um golpe o com Ju- o nome dele. Ele Exatamente, batizou tinha um golpe. todo mundo chamava, era a voadora do Júnior Baiano. Lembra disso? Que ele, cara, ia com as, era um Você negócio. vai descrever uma briga e você fala, olha, o cara deu uma voadora do Júnior. Exatamente, foi o único Deu jogador. uma Júnior Baiano nele. Deu uma Júnior Baiano. Era o único jogador que tinha um golpe, cara. Era muito Pois é, bonito isso é ver o uma, Júnior isso é Baiano uma, pa- bater nas isso é uma pessoas, pauta, sabe? Braz, que é muito legal, porque eu acho que inclusive dá um programa inteiro sobre isso, porque o que seria o futebol arte e aonde o Brasil parou no entendimento de futebol arte. Porque eu acho que o Brasil passou de resistiu no entendimento de que os jogadores ganhavam jogo se você colocasse eles dentro de campo, eles tinham futebol arte, eles tinham uma superioridade técnica assim divina, e eles vão ganhar o jogo de qualquer forma que vocês colocarem dentro de campo. O problema isso foi 2006. Isso. É tanto, Braz, que até o final da década de 90, os times grandes brasileiros não tinham centro de treinamento. Uhum. Que é um absurdo. Se você parar pra pensar hoje, você não acredita no que eu tô falando, mas é verdade. Se você pesquisar história Caramba. do centro de treinamento, você imagina, o centro de treinamento é o quê? É um lugar onde jogadores vão para se preparar fisicamente, Sim. para se preparar taticamente, o campo preparado para ter os treinos. O futebol brasileiro não tinha. Até o final dos anos 90. Quem inaugurou foi o São Paulo. E aí veio o São Paulo, depois o Palmeiras. Aí depois... E o Fluminense foi o primeiro time carioca a adotar um centro de treinamento. Eles não queriam, eles não achavam que era necessário, porque aí tá. E na minha opinião, o futebol brasileiro entrou em declínio nos anos 90, como você falou. Foi muito preciso. Por quê? Porque se esgotou. Se esgotou o futebol avançou de um jeito que eles descobriram maneiras de fazer o time funcionar coletivamente sem precisar, sim, confiar Naquela estrela, né, no cara. cegamente na estrela dos caras, entendeu? E aí o futebol brasileiro foi, os anos 90, pra mim, na minha visão, foi um tempo muito difícil pro futebol brasileiro, que ele teve que começar a se adaptar. Aí não, beleza, sem treinamento, vamos lá e tal. E aí nos anos 2000, começou a ter uma evolução. Hoje eu acho que tá tendo um período de transição que ainda tem muita resistência. Por exemplo, se você for pegar o Zagallo dizer uma coisa dessa hoje, no meio dos técnicos brasileiros, é quase uma heresia. Não, a gente tem que ver o que a Europa está fazendo. O que ele disse lá em 1996, gente, o Zagallo. O vídeo do Zagallo. Olha só. Tá aqui, ó. Luiz. Muito interessante. Essa foto aqui... minuto, Olha o lá. ponta direita foi o ataque, não tinha nada que fazer um cruzamento, ele tinha que saber segurar a bola. Estava em cima da hora, ele cruzou. Largou o pombo correio. A bola caiu errado, roubada de bola, foram no contra-ataque, gol de Israel. França eliminado. É isso que eu chamo. Saber segurar, jogar com resultado. Está ganhando de 1-0, vai tentar fazer 2, toma o gol do empate e vai ficar vendo navios, foi o que aconteceu. É isso que eu chamo jogar sobre resultado. O olé é saber segurar a bola, botar o time de adversário nervoso para você adquirir mais espaço e aí você penetrar. É diferente. Não é deboche. Não é deboche, é seriedade. Ó, você vê que ele tem vocabulário de futebol, cara. Hoje que a gente Não, sente ele falta tem mais hoje. vocabulário que a maioria dos jornalistas todos de hoje em dia. pra Ele começar. sabe falar, cara, sabe de penetrar, sabe de segurar o jogo. Assim, ele realmente tinha um vocabulário de futebol, que hoje a gente sente uma Assim, falta disso. Ele o Zagallo é uma espécie de ponto de encontro entre o futebol arte e o futebol ciência. Eu acho que é isso. Eu também acho. Ele mistura as duas coisas. Não, e essa descrição foi muito similar ao que aconteceu com o Brasil e Croácia. Né? Não soube segurar o resultado, Não soube segurar. avançou e tomou um gol. É tanto, Briguet, que em 70, 12, pelo menos 12, eu acho que talvez tenha sido mais, mas pelo menos 12 dos gols, dos 19 gols do Brasil na Copa, foram de contra-ataque. Porque o Brasil sabia segurar a bola, sabia administrar o jogo, sabia respeitar o adversário, sabia como encaixar no adversário e partir para o contra-ataque. É tanto que muitos jogadores da época, estrangeiros, diziam que a defesa do Brasil era impenetrável. O grande esquema do Brasil era a defesa. Olha só. Então, você lembra dessa foto aqui, dessa imagem aqui, Luiz? Não, Tá não, lembrado? sei. Eu lembro, mas Você não era lembro exatamente o muito pequeno. contexto. Você era Eu muito lembro. pequena. Isso Eu aqui lembro. é 98, 1998. Copa da França. Copa Isso. da França, tá? Decisão, semifinal
decisão por pênaltis. Brasil versus E Holanda. O jogo do joelho É. inchado do Ronaldinho. Não. Esse Ah, foi, não, foi depois, Essa é. a final. foi a final. Isso, Essa é foi a verdade. semifinal. Pouca gente lembra disso. O Zagallo, cara, ele foi de jogador em jogador, abraçou e beijou, Beijou. cada jogador, cara. Ó, aquele abraçando o Ronaldinho, que fosse bater o pênalti, né? O Ronaldinho foi lá e fez o pênalti. O Brasil ganhou a decisão Ele era muito por respeitado, cara. pênaltis. Ele era visto. O Ronaldinho agora fez uma Eu me declaração, lembro ele desse falou, jogo para nós contra a Holanda. contra A estrela da Holanda era um cara chamado Cocu, não era? É, isso Cocu aí. e tinha também o Bergkamp. Beckham. Mas eu me lembro Dennis do Cocu. Bergkamp. É, o porque Cocu o nome é... O Netherlands, né? O guerreiro, o grande guerreiro. O grande guerreiro Netherlands, tinha o Vou Netherlands. mostrar um vídeo pra ele depois. Parece que mostrar o Netherlands. O grande jogador da Holanda. Lá vai Cocu! O Netherlands, estava escrito Netherlands. Meteu o Cocu! Quem soltou essa? Uma Foi comentarista. o comentarista. Uma repórter. Uma O narradora. grande jogador, O Netherlands. Netherlands. Porque ele tá passando no vestiário, aí ela olha lá, o grande jogador! Aí que dá na um camisa dele tá grande escrito futebol, Netherlands. Aí ele fala, o grande guerreiro Netherlands! Mas essa foto é muito simples. E agora o Ronaldo publicou um tweet, né, quando morreu o Zagallo, ele falou, para mim, ele foi um pai. Ele falou assim, foi um pai para mim. Quer dizer, é respeitadíssimo. É muito assim, respeitado pelo ele. É um grande, Uma assim, coisa- é uma perda essa muito cena foi grande. muito bonita, né? Muito... Quem é o técnico que faz isso hoje, cara? E agora... Vamos falar do Beckenbauer um pouco, porque esse foi grande também. O Franz nome Beckenbauer. Kaiser, assim, o apelido de Kaiser não é por acaso. Não é por acaso. Não, por acaso. Gente, essa daqui, ele jogou a Copa de 66, tá? Ele jogou 6, na verdade ele disputou 5 Copas do Mundo. 2 como técnico e 3 como jogador. Inclusive, ele teve o feito do Zagallo, né? O feito do Ele Zagallo, ganhou- então vou chegar lá. Copa de 66, ele foi vice-campeão, a Inglaterra ganhou, e ele estava lá no time já com grande destaque no time da Alemanha. Na Copa de 70, é essa Copa aí, essa cena. Presta atenção nessa cena. Copa de 70, a Alemanha foi para a semifinal com a Itália. Tá? Era Alemanha e Itália. É considerado um dos maiores jogos de todos os tempos. O tempo normal terminou 1-1, foi para a prorrogação, teve 2 viradas de jogo, o jogo acabou 4-3 para a Itália. 4-3, um dos jogos mais disputados de todos os tempos, uma batalha. E você imagina que os jogadores estão mortos já assim. Estão mortos. E Uma veja, batalha. Batalha. agora, durante o tempo normal, Itália, o essa Beckenbauer, que era o líbero do time, né? Ele fraturou a clavícula, deslocou a clavícula. Você imagina a dor que é um ombro deslocado? E ele falou, como naquele tempo só eram permitidas 2 substituições, a Alemanha já tinha feito. Ele falou, eu não vou deixar o meu time com 1 a menos em campo. E ele passou a prorrogação inteira jogando com o braço atado. Eles pegaram um esparadrapo, fizeram lá uma tala para ele, e ele ficou jogando assim, olha, dessa maneira. Rapaz. Ficou jogando Sujeito com o braço. de 3 dele. culhão mesmo. E jogou, a Alemanha perdeu, mas ele foi até o final. Tá? E depois, em 74, ele sempre jogou no Bayern de Munique, né? Sempre foi o time dele. Ele jogou em 2 times basicamente, ídolo o do Bayern Bayern. e o Cosmos no final da carreira. Mas o Bayern, Jogo com Pelé, inclusive. o Bayern Jogo ele Pelé. está para o Bayern de Munique, assim como o Pelé está para o Santos. Isso, é. Porque antes do Beckenbauer, o Bayern era considerado um time médio, Convencional. É. pequenos. Ele pegou a fase que vai se tornar hegemônico. Mas eu acho que era uma Ah. coisa muito forte, porque a família dele, ele é da região ali de Munique, né? Eles são ali no sul da Alemanha. Eles são da né? Baviera. Da Baviera, né? Que é a região do Papa também, né? Do Bento XVI. Papa Bento Bento XVI. XVI, né? A Baviera. É, É Baviera. Da Baviera. como diz o meu amigo Ivan Kleber, né? É a parte mais ao norte. A Baviera é a região mais ao norte da Itália. Não é o sul da Alemanha, é a parte mais ao norte da Itália. E em 74, 4 anos depois, ele foi campeão do mundo.
liderando esse belíssimo time da Conseguindo Alemanha. ganhar Na da época, Holanda. A Alemanha Não. Ocidental ganhou na final da Holanda, Que era o time a chamada laranja mecânica do Cruyff. do futebol total. Todo mundo esperava que a Alemanha, sim, que a Holanda Perdesse, ganhasse. que a Holanda ganhasse. Que a Holanda ganhasse. A Holanda era a franca favorita. Ela revolucionou o futebol também, a Holanda. Revolucionou, mas liderados pelo Beckenbauer. Mas a Holanda é aquela coisa, né? Tem um ápice, depois ela É. passa 20 anos no escuro, aí ela volta É. e depois mais 20 anos no escuro. E para muita gente hoje ainda, a Alemanha é a grande escola de futebol, assim, tático do mundo. E o Beckenbauer tinha noção disso, sabe disso. Para muita gente ele é o maior zagueiro de todos os tempos. Então, ele é assim, a gente não pode definir exatamente ele como um Zagueiro, defensor, como zagueiro. é. A palavra correta para a posição dele é líbero, Líbero, né? né? Quer dizer, aquele sujeito que assim, ele defende, sem dúvida, ele defendia magistralmente, mas ele também armava o jogo, né? É. Ele ditava o jogo, digamos assim, é uma espécie de maestro. É algo né? como o Mascherano reproduziu um Né? pouco, É. né? No A coisa Barcelona. é realmente um jogador inigualável, com uma elegância, assim, com uma visão de jogo, uma liderança no time também. Pô, o que ele fez em 70 já mostra, né? O cara que joga com o ombro deslocado, pô, 30 minutos, né? Cara, É uma isso coisa- não é pra qualquer um. Não é para qualquer É um. assombroso, É. né? É assombroso, assombroso. Bom, e ele então depois se tornou, em 1986, foi técnico da Alemanha, foi vice-campeão, perdeu para a Argentina do Maradona. E em 90, a mesma final, Argentina e Alemanha, ele foi campeão do mundo. Ou seja, ele, como o Zagallo e como o Deschamps, que é o francês, né, foram os três únicos que conseguiram ser campeões da Copa como jogadores e como técnicos. Né? O Deschamps, então, que foi campeão em 98 em cima do Brasil, Como jogador. né? Aliás, o Zagallo era técnico como jogador, né? O Deschamps como jogador, e agora em 2018 a França foi campeã, tendo o Deschamps, o Didier Deschamps como treinador. técnico. O Beckenbauer realmente ele tem uma figura, e é um sujeito muito respeitado na Alemanha, Muito carismático. muito carismático, né? Assim, realmente É um gênio do futebol mesmo, é um gentleman, é um... certo. Um Aqui, conde, então, não, olha lorde. só, o encontro dos Ele e o Zagallo. monstros sagrados aqui. Esses deve ser nos anos 80, né? Eu acredito aqui. E olha só, tem... Opa, aqui eu já passei para outra pauta. gente. Calma. Opa. Ele tem, eu tinha colocado com a camisa do Flamengo aqui, poxa. a camisa vida. tradicional do Luiz, Flamengo alemão. Você me pediu. Ele tem uma com camisa do Flamengo. O Beckenbauer? Eu vou colocar. Que foi a aqui, eu vou camisa que colocar enquanto você o Flamengo ganhou do Agora Brasil me em explica. Então, 2014. Eu queria que o Luiz me explicasse, enquanto eu coloco aqui a foto na apresentação, eu queria que o Luiz me explicasse por que o Beckenbauer vestiu a camisa do Flamengo. Diga O lá. futebol estava dando pouco, ele resolveu comprar uma moto e arrumar mais um parceiro. Era um sonho que ele tinha. Né? Não, Ser torcedor do Como Flamengo. é Ser que foi torcedor essa do Flamengo. história do Beckenbauer no Flamengo? Diga lá, Luiz Batistella. Em 1982, né, teve o jogo de despedida do Carlos Alberto, o Capita, em Nova York. E o Beckenbauer, no time que o Beckenbauer jogava, que era o New York Giants. Não, New York Giants. Não, os Cosmos, É. mas no estádio do New York Giants, onde foi o jogo contra o Flamengo. Tá. Foi contra o Flamengo nos Estados Unidos, no estádio do New York Giants. O Pelé jogou esse jogo? Jogou esse jogo, os principais do time do Porque Beckenbauer. o Pelé jogou no Cosmos, né? Foi, Jogou. Era o- Jogaram junto. Pelé era e o- o Beckenbauer. Era o Pelé, o Beckenbauer, o Sócrates e o Carlos Alberto, que estava se despedindo. Sim. Né? Jogou contra o Flamengo. Interessante que o Flamengo abriu o primeiro tempo metendo 3 gols. Sim. Né? Meteu 3 gols no primeiro tempo. Pode mostrar, Ana. E no Mostra pra segundo nós. tempo, Ali, a ó. coisa mais linda. Olha lá. Beckenbauer vestindo a camisa do Flamengo. Coisa mais Só- linda. Não é mentira. Já temos uma formação de quadrilha aí na tela. Já era da Adidas, né, cara? E aí o Cosmos empata no segundo tempo, né? Termina o jogo em 3-3. E vem um fã
né, um torcedor do Flamengo e pede pro Beckenbauer vestir a camisa para ele tirar uma foto. Caraca. E o Beckenbauer, carismático de tudo, fala, vamos lá. Claro, né? Não tirou a foto. Aliás, E aí... é um costume, né? e Amistosos, Isso, o trocar as sujeito trocar as camisas, camisas De camisa, né? vestir E o a camisa Flamengo do postou time. essa foto aí no dia Da que morte fez, dele, da né? morte, né? Postou essa foto do Beckenbauer. Muito bacana. Foi o maior jogador que nós não tivemos. Isso aí, ele tá E com a camisa aqui do é Guarani. o Beckenbauer jogando, ó, o Beckenbauer com o Pelé. Do Cuiabá. Vejam só, o Beckenbauer com o Pelé no New York Cosmos. Achei que era do Criciúma. New York, os dois jogaram, então eram amigos também, tinham um imenso respeito um pelo outro. Era uma coisa. E foi um grande time. Se for feita uma seleção de todos os tempos, os dois Ele estariam. provavelmente estaria. Os dois né? têm lugar. Eles estariam, Né? Claro que o Pelé, É, obviamente. o mas projeto de Beckenbauer- futebol dos Estados Unidos não deu certo na época. que Na ele época, né? É. Mas o New York Cosmos foi um grande time dos aposentados, vamos dizer assim. de certa Dos forma. aposentados. Não, foi assim um grande Foi um projeto. investimento, foi um investimento que fizeram e acabou não dando Não certo deu e reformularam o investimento agora com a MLS. Isso aí. Bom, grande Beckenbauer, que era líbero, você falou, né? Uhum. E é muito engraçado, porque tem aquela banda chamada Libera o Badaró, Ah, é? que é uma piada com o nome da rua Líbero Badaró, né? Em São Paulo. Exatamente, a banda se chamava Libera o Badaró, que é a banda que é a autora daquela música Jesus Negão. Jesus Negão. Que Tem cita- aquele verso, né? Jesus é mano velho, cabelo Black Power, bola de 3 dedos, conhece o Beckenbauer. Ô, É? louco! Caraca, sério? Que legal, cara. Se eu soubesse, teria colocado isso aí. Você tinha Tem, falado, mas tem eu esse não- verso lá na música do Olha Jesus só. Negão. É mesmo? Pode reproduzir, pode repetir para nós? Jesus é mano velho, cabelo Black Power, bola de 3 dedos, conhece o Beckenbauer. Caraca. Líbero quer dizer livre mesmo, né? É, Liberto. mas aí tem aquela rua em São Paulo, né, que ficou famosa por ser a rua ali dos intelectuais e tal, que era a rua Líbero Badaró. Líbero Badaró. Aí a banda zoava com aquilo, chamava Libera o Badaró. Vamos para o próximo assunto, que não é tão a cara. Não é tão agradável, né? Chegou o Ancelotti. É o cachorro caramelo, né? Sim, o Ancelotti chegou. É. É o que deu, né, gente? O Achavam que era um Golden e Edinaldo veio um cachorro Rodrigues caramelo. prometeu o Ancelotti, que é o técnico do Real Madrid. Esse senhor, Brás, só para te explicar, é o presidente da CBF. Chegou aí... Esse bugre? Assumiu a presidência da CBF, prometendo que traria um dos maiores técnicos do mundo, que é o Ancelotti. Traria para o Brasil para comandar a seleção brasileira. É um italiano. É um italiano, muito bom. Tal. E ele é técnico do Real Madrid. O que aconteceu nesse meio tempo? A justiça tirou o Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Ah, o Xandão manda nisso também agora? Não foi o Não. Xandão dessa vez. Foi uma, Mas foi o uma STF. justiça. Mas peraí, o STF, o Gilmar Mendes, É. não foi o Xandão. O O Gilmar Mendes pegou e botou o Edinaldo de novo na presidência da CBF. O Ancelotti viu tudo isso e falou, peraí, vocês não decidem quem é o presidente, quem não é. Teve Que risco do bagunça Brasil não é ir para a essa, Copa né? por causa disso. Entende? Aí ele falou, não vou assinar de novo, vou renovar o meu contrato com o Real Madrid que eu ganho mais. Óbvio, né? Né? E aí sobrou para nós. Porque se o cara aceita isso, daqui E a ele pouco foi tá em jogo de afastado. várzea. Ele foi afastado por suspeita de manipulação das eleições dele. Foi isso aí. Mas vejam, sobrou então para o Brasil a opção do Dorival Júnior, que é esse técnico aqui, que é técnico do São Paulo, agora da seleção brasileira, Que né? parece com o outro. Ele inclusive, deixou o São né? Paulo, Com- né? Deixou o Ele São não Paulo. vai Não, acumular. Parece com quem? com o outro. Não, aquele era o Dorival. É que a gente fez uma É montagem porque é uma montagem com o montagem. Dorival. É uma montagem com a cara do Ancelotti. botou a cabeça do Dorival no corpo do Do Ancelotti. Ancelotti. Vai falar, pô, mas. Mas assim, a gente fez a brincadeira, mas o Dorival é um bom Ficou na técnico. mesa? Não é um bom técnico. É um bom técnico e tal, mas não tem. Mas isso não era o que nós esperávamos. não é um técnico para a seleção Exato. brasileira. E assim, Briguet, o Dorival é considerado um bom técnico depois que ele venceu com o Flamengo. Exatamente. Porque até antes ele era um técnico Muito
muito criticado. meio que tapa buraco no Brasil. Nunca tinha ganhado grandes títulos. Era um técnico assim, beleza, a gente não tem quem colocar, vamos colocar o Dorival, vai que ele dá certo. Vai que dá Ele certo. conseguia livrar times do rebaixamento. Isso, era um... Tinha essa... Isso. Mas aí ele deu uma guinada. Deu uma né? guinada, Sim. ganhou Agora, a Copa com do São Brasil. Paulo ganhou a Copa do Brasil, o Isso. único título, acho que um dos únicos que o São Paulo não tinha, né? Copa do Brasil e tal. Esse é o Ancelotti. Esse é o Ancelotti, Ancelotti, exatamente. original. Volta lá pra ele ver, briguei. Uhum. Ó. Olha, até que parece. Parece pouco, Parece. né? Então... Mas enfim, aí tá o Dorival, né? O que você espera, você que é flamenguista, Luiz, o que você espera do Dorival na seleção brasileira? Olha, Difícil a pergunta, hein, cara? eu espero que dê certo. O que a gente pode esperar, né? Qualquer coisa. Eu acho que pode desde de uma parte 2 do Diniz, né, um movimento do Diniz parte 2, vamos dizer assim, não no sentido tático da coisa, mas no sentido dessa queda que o Brasil teve, dessas derrotas assim bem frustrantes. Acho que pode dar uma revolução na seleção brasileira, ninguém sabe, pode dar uma revolução. Mas eu acho que vai manter um nível ali de mediocridade. Certamente, eu acho que vai manter um nível de mediocridade. Vai vencer, assim, dos times, vamos dizer assim, menores que enfrenta, né, normalmente na América do Sul, mas eu não vejo um jogador que leve a seleção para a Copa, que leve para algum torneio internacional. Sim, eu acho que ele consegue se classificar para a Copa. Sim, mas até porque é quase impossível não se classificar. Exatamente. São 7 times e 4 vagas e meia, não é isso? Isso, são 6 vagas, eu acho, Briguei. Muitas 6? vagas. É demais. Porque a Copa vai ter mais times, então né? são 5 vagas e meia, né? Porque tem uma que vai para repescagem. Isso. Eu acho que ele não está no patamar de um treinador internacional. Acho que não. Então, e acho muito difícil que ele, a não ser que ele faça uma grande campanha. Não, teria que ser uma revolução. Aí ele vai para a Copa. Teria que ser uma revolução. Caso contrário, eu acho que ele não vai para Eu a acho Copa. que essa palavra que o Luiz usou é a palavra ideal mesmo, é mediocridade, assim. Ele vai fazer o comum, o normal, feijão com arroz, vai conseguir que o Brasil se classifique para a Copa, vai fazer uma Copa América que o Brasil não passe vexame. Eu acho que ele vai evitar um vexame, que eu acho que com o Diniz existiu o risco de ter um vexame na Copa América. Eu acho que, pelo menos, essa onda de vexames vai acabar. Vai acabar. Mas eu também acho que o Brasil não vai se destacar, não vai fazer uma boa campanha e vai de novo ficar na Copa do Mundo, assim, numa derrota nas quartas, semifinais, no máximo. É a minha esperança, assim, a minha esperança é que dê certo. Dê certo também. Mas a minha expectativa é que não seja nada demais, seja mais um período de crise. O Brasil não consegue vencer, o Brasil não consegue se destacar. Sim, para mim é uma tristeza porque a gente realmente, assim, é impressionante o clima que está no Brasil de discussão futebolística, de que o cara ganha um título, aí o Genial Júnior e tal, tipo, cara, o cara tem 60 anos de futebol e nunca fez nada. Assim, calma, não é assim também, o cara não vai chegar e fazer a seleção do nada, fazer o que ele nunca fez na vida, no final da vida dele. Pessoal, é janeiro, estamos aí nos entreatos do futebol mundial, né? Hoje está tendo agora nessa semana está tendo a Copa, né, da Espanha. Sim. Né? Que é uma Supercopa nas Arábias. Supercopa, fizeram meio para fazer um lobby lá com os árabes e tal. Interessante. É uma competição que criaram para ser nas Arábias. Mas no Brasil, o que tem? O que tem em janeiro? A Copinha, né? A Copa São Paulo de Júniors. A Copa há muitos talentos da base, dos jogadores de base, aparecem nessa Copinha. Mas ela é uma competição divertidíssima, muito engraçada. E nós vamos passar aqui algumas cenas. Vou encerrar o programa de hoje com algumas cenas da Copinha, que são muito bacanas. Tempo, mas não está valendo nada, tá marcado o impedimento. Anda aí o capitão, ó. Não vai dar pra ele, vai vir o atendimento. Tá caído. Kaique. Fez o toque de cabeça. O preparador físico ali, ó. Massagista. Dá uma olhada no E vem mais busão, viu, mesmo? Por falta de um, vem outro. Vem outro. Mas viajar nesses semi-leitos aí. Tá passando um ônibus dentro do estádio. Mas é lógico. Isso é Copinha, mano. Ué, 5 zona grande no cabeceio! Gol! Olha lá. No toque por dentro. Pintou a oportunidade no cartão.
aqui na Futebol Paulista, informa o tempo e o placar do Cara, jogo. eu sou sonoplasta também. Catanduva 0. Portuguesa 3-1. E agora vai ter alteração na Ele faz equipe igual a mim. do Cruzeiro, confirmando, né, Nath? Pensa Isso, só eu oficializando, que sai faço. Juan com a 11, entra o 18, entra? Mbappé da Shopee. Pô, Mbappé, também meu parece. O jeito de jogar também. Desde o começo do Mbappé ano, da quando eu entrei, os Shopee. caras Tá começaram escrito a chamar errado assim, Shopee, é uma alegria inclusive. ver se no Tá escrito elenco errado. e é só Meu coisa Deus. boa. Shopee com 2 só. Cara, Mbappé da Shopee. De repente o cara é um gênio. Ele O Mbappé da Shopee. Maravilhoso, né? Porque Mbappé é um grande jogador francês, né? Isso aí eu lembro. Eu já fiz Da até uma Copa zoeira de com ele uma vez. Ah, já. é. Quer dizer, A copinha é é maravilhosa. demais, cara, cara. Maravilhosa. Aquele ônibus passando. É. Que massagista. Mancando, cara. Que Quer dizer, é uma várzea. Copa O cara dando a inclusiva. vida, o cara dando É a uma vida pra Copa chegar lá. inclusiva, meus Inclusive, amigos. inclusive. É peladeira, é isso? É Peladeira. É peladeira. Cara, é uma delícia aquele ônibus passando. Né? Olha, É o Brasil, né? O cara olhou pra ele, rapaz, acho que dá pra passar aqui com o ônibus, eu vou passar. Aí vem outro. Se fosse um, né? Ah, cara, ele já foi, eu também vou. Se ele passa, eu passo. Passou. E o cara pulando no meio do. Que lembrado. Cara, realmente é o tipo de coisa que só acontece no Brasil, cara. Isso é Cara, legal. mas são coisas muito engraçadas, muito boas e que também fazem parte do futebol. Fazem parte do folclore do folclore do futebol. É isso. Brás, cara, foi muito bom, hein? Eu gostei muito. Eu que agradeço. Você sobreviveu, hein? Sobrevivi. Foi uma experiência antropológica. Tá certo. Uma experiência antropológica. Serviu para eu ter certeza que eu continuo achando o futebol chato, mas mas tem as curiosidades históricas e algo, enfim, que faz parte da história do Brasil. Você vai voltar, porque eu quero te perguntar mais depois. Eu queria que você fizesse depois aqui, em outro programa, desse uma aula pra gente sobre as origens do futebol. Isso é legal, isso aí eu posso fazer. Bem bacana, né? Falar um pouco do calcio histórico de Florença. Tá. Olha só. Tem futebol, bastante coisa Inglaterra legal. também, futebol antes do futebol. É. Futebol antes do futebol. É isso. Muito obrigado, Daniel Duarte. Muito obrigado, Luiz Batistella, Brás Oscar e a Ana Flávia Barreto, que está aqui nos bastidores, que tem mulher aqui, mas nos bastidores. Muito obrigado. Desculpa, eu tô interrompendo, né? E assim, a mulher tem tudo a ver com futebol, eu acho. Tem tudo a ver, né? Porque quando elas não estão na cozinha, elas estão na Copa. Tá certo. Na copinha, às vezes. É isso, pessoal. Esse foi o Além das Quatro Linhas de hoje. Muito obrigado e a gente se vê no próximo. Até mais. Acabou! Expulso Zinedine Zidane. Uma beleza de gol!